Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos falando a respeito do livro de Samuel. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nos vídeos anteriores nós havíamos visto a respeito de Samuel, o último juiz, o grande profeta, né? O seu nascimento, a sua infância, vimos também a corrupção que ele viveu em Siló e toda a consequência desta corrupção que estava acontecendo naquela cidade, dentro do templo, inclusive, e depois, através da intervenção de Samuel, o arrependimento do povo, a sua nova consagração, ou seja, um novo posicionamento do povo em relação a Deus. E hoje nós vamos ver o que não resultou em muita coisa boa, porque eles pedem a monarquia. Israel vai pedir um rei. Então nós dividimos esta etapa aqui, esta parte final da vida de Samuel. Samuel vai aparecer depois, mais tarde, de novo, mas assim, especificamente sobre a vida de Samuel, nós temos mais essas últimas 4 partes, quando Israel pede um rei, o pedido propriamente dito, a unção de Saul, a aclamação de Saul e quando Samuel transfere o poder para Saul, no sentido de que ele ficaria com a profecia, que era o seu ministério base, e ele daria então o governo e o julgamento para Saul, porque agora ele era um rei, e ele iria então assumir estas duas coisas, tanto o julgamento quanto as questões governamentais de administração do povo. Então vamos lá, primeira etapa, o pedido por um rei. Por que será que o povo pede um rei? Aqui nós temos que observar o que estava acontecendo naquela época. Bom, o povo havia conquistado uma terra que não era deles, através dos que se chamavam juízes. Então, toda vez que eles estavam em apuros, Deus levantava um juiz e esta pessoa ia à frente, lutava e conquistava de novo a paz, a tranquilidade e a harmonia, para depois acontecer tudo de novo. Muito bem. Acontece que Samuel é tido como o último juiz, por quê? Porque neste momento, para Samuel, o povo pede um rei. E agora, eles já tinham pedido antes, mas agora Samuel conversa com Deus e nós vamos observar que Deus vai permitir isso. Samuel já estava ficando idoso. Samuel tinha levado o povo, tinha conduzido o povo em tudo que era bom, em tudo que era de conquista, em tudo que era de tranquilidade. Mas ele já estava ficando velho e muitas coisas já não dava para se fazer. Ele tinha 2 filhos, Joel e Abias, e ele estava preparando seus filhos para tomar o seu lugar. Mas, da mesma maneira que os filhos de Eli não eram lá boas pessoas, os filhos de Joel e Abias também não eram tão confiáveis assim. Não como os filhos de Eli, mas também eles não traziam segurança para o povo. E o povo então ficou receoso disso. Nesse momento, nós temos uma transição. Até aqui, o povo de Deus estava fundado numa teocracia. O que quer dizer isso? Theos quer dizer Deus. A cracia quer dizer o governo. Então, o governo de Deus. Até aqui, era Deus que fazia todas as orientações, era Deus que estava à frente das batalhas, era Deus que estava lutando as batalhas, era Deus que determinava absolutamente tudo, através dos seus profetas, através dos seus instrumentos. Mas o povo não queria mais isso. O povo não queria mais
que Deus fosse rei, porque até aqui Deus era Senhor e rei. Eles queriam um rei. Então, ok, não é só tirar a posição de senhor, mas era tirar a posição de rei. Eles queriam um rei porque eles achavam que a culpa de todo o mal que lhes acontecia era de Samuel, era do sistema, era dos juízes, era disso, daquilo. Nunca passou pela cabeça deles, porque pela cabeça de um pecador não passa a circunstância de que é o seu pecado o causador do mal que ele vive. Isso não passa pela cabeça de um pecador. O pecador, ele sempre acha que a culpa está em outros, a culpa está nas circunstâncias, a culpa está no mundo, a culpa está nas pessoas, nas outras pessoas, não no pecado dele. Uma segunda razão para isso é que eles queriam ser como as outras nações. Eles queriam ser famosos, eles queriam ser grandes, eles queriam ter um reino, eles queriam ter um rei para mostrar, para ostentar. Eles queriam ser como o povo que eles conquistaram, não tendo rei. Eles queriam um rei, ou seja, eles estavam com inveja daquele povo. Eles queriam aquilo que aquele povo tinha, um rei. Eles não queriam líderes locais, pessoas que estivessem ali à sua volta, né, exigindo coisas, exigindo comportamento, exigindo isso ou aquilo. Eles não queriam isso. Eles queriam alguém que fosse à frente das batalhas e que eles vissem que era um general, que tivesse um físico, que fosse fisicamente visível ali como um general, que fosse à frente da batalha, que dissesse para eles o que fazer, mas que dissesse audivelmente o que fazer e não através de outras pessoas, eles estivessem submissos a outras pessoas. Não. Então, na verdade, eles queriam ser como todo mundo, mas eles não eram como todo mundo. Deus, então, leva isso em consideração, porque Samuel leva este pedido para Deus. Deus ouve, então, o pedido, Samuel vai até Deus e ele está muito chateado, ele está muito triste, ele está muito magoado. Por quê? Porque Samuel acha que ele foi rejeitado, porque ele foi o último juiz. Então foi no turno dele, foi na vez dele que eles pedem para ser substituído por um rei. E Deus diz o seguinte: não, Samuel, eles não estão te rejeitando. Não, você é um instrumento meu. Eles não estão te rejeitando, eles estão me rejeitando. A rejeição não é tua, a rejeição é minha. Eles rejeitam a mim, Deus. Mas olha que coisa interessante aqui. Deus permite. E nós temos que tomar cuidado com isso, meu querido. Às vezes nós pedimos coisas para Deus que não é da vontade de Deus, mas que Deus permite. Isso se chama vontade permissiva, mas isso tem um preço. E nós precisamos assumir o preço pela vontade permissiva de Deus. Deixa eu explicar para você o seguinte. Quando Ana orou pedindo um filho para Deus, Deus concedeu o pedido de Ana. Por quê? Porque estava em conformidade, estava alinhado com a vontade de Deus. E foi uma bênção. Foi uma bênção, não teve preço. Foi uma bênção. Foi bênção do Senhor. Quando Deus concede um pedido nosso que está em conformidade com a vontade dele, é uma bênção. Mas às vezes, como o povo fez aqui, fez um pedido. Deus observa e diz: ok, eu vou permitir. Então é vontade permissiva, porque só aconteceu pela vontade de Deus, porque Deus permitiu. Não que Deus concedeu, Deus permitiu. Então aqui acontece que haverá um preço.
E o preço não é barato, gente. O preço não é pequeno. Aqui, o que acontece é que Deus, através de Samuel, está dizendo o preço que eles iam pagar. Olha lá. Primeiro, um recrutamento para trabalho militar. Se é um rei, tem que ter um exército. Se tem um exército, tem que ter soldados. E os soldados vêm da onde? Os soldados são retirados das famílias. Os soldados são retirados do povo. E eles vão fazer o trabalho militar. As pessoas também eram recrutadas não só para ir à guerra, mas também para trabalhar na terra. Então, havia um recrutamento de trabalho militar e havia um recrutamento agrícola. As mulheres, elas seriam recrutadas, não recrutadas, mas elas deveriam prestar serviço direto na corte. Elas fariam alimento, limpeza, enfim, uma série de coisas que eram típicas, necessárias na corte. E elas sairiam das suas casas e iriam fazer o seu serviço lá. Muitas pessoas poderiam perder a sua terra e esta terra haveria de ser dada para outras pessoas de acordo com a vontade do rei, porque o rei era soberano. E se o rei dissesse que essa terra ia ser tirada deste e iria para outro, assim acontecia. Impostos. Os impostos foram criados para manter toda a administração pública, para manter o rei, a corte, todos os funcionários, para que tudo acontecesse. Então haveriam impostos. Até agora eles não pagavam imposto. Agora eles tinham que pagar, eles iriam pagar imposto. Se o rei quisesse fazer uma construção da sua casa, de onde é que ele arranjava dinheiro? Do imposto que o povo pagava. Não era do seu dinheiro, era do imposto do povo. Se o rei quisesse construir não sei o quê, ele pegava dinheiro. Se o rei quisesse aumentar o seu, ele pegava do povo. Então o imposto começou a ser cobrado agora e depois nós vamos ver que esse imposto ficou muito pesado mesmo. Na época de Salomão, foi este trabalho, inclusive a instituição de um trabalho escravo, de um trabalho voluntário, não pago, e de impostos arrochantes, foi a causa da ruptura do reino. Depois de Salomão, o seu filho não ficou com o reino inteiro, ele ficou com só metade, exatamente por causa disso. Luta pelo poder. Saul brigou pelo poder, achando que Davi ia tirar o trono dele. Davi teve que lutar pelo poder porque muitas pessoas quiseram tirar o povo dele. E assim todos os reis depois lutaram, brigaram pelo poder para assumir o poder, para assumir uma coisa que antes era de Deus. E agora o povo começava a sofrer por causa disso. Os dois grandões brigam pelo poder e o povo todo sofre por causa disso. Um sistema opressivo, um sistema de guerra. O povo ouviu tudo isso e disse: não, a gente quer. Ok, então se vocês querem, Deus permite. Vontade permissiva de Deus. Todos foram avisados. E aí, Deus mostra para Samuel que Saul seria rei. Quem era Saul? Saul era filho de Quis. Quis era um morador da tribo de Benjamim, bem no meio da terra. Era um benjamita. E este Saul era uma pessoa de muito grande beleza, de uma aparência muito bonita, muito bela. O povo queria um rei para ostentar, para mostrar, este é um rei. Então, esta é a cara do rei. Ele tinha cara de rei, porte de rei, altura de rei. Ele se parecia um rei, ele era um rei. Deus escolhe, portanto, Saul, para que o povo entenda que aquilo era uma aparência. Ele é o escolhido. Mas como ele foi escolhido? Bom,
Num determinado dia, as jumentas do seu pai somem, fogem, sabe Deus onde elas estão, e Saul mais o seu servo vão atrás das jumentas do seu pai. E eles andam para um lado, andam para o outro, chegam até as montanhas de Efraim, um pouquinho mais para frente, e eles vão atrás das jumentas e não acham, não acham, não acham. Quando eles estão chegando na região de Zuf, cadê as jumentas? Cadê as jumentas? Vamos voltar, porque agora o pai deve estar preocupado conosco e não com as jumentas, né? Porque a gente está demorando. Aí o seu servo diz assim: não, mas aqui tem uma cidade e aqui tem um profeta, vamos perguntar para ele. Vamos lá conversar com ele. Mas Deus já tinha preparado tudo. Samuel já estava esperando Saul. E Saul diz: não, mas eu não tenho nada, porque naquela época, para você conversar com um profeta, você tinha que levar alguma coisa. E aí o servo disse: não, eu tenho um dinheirinho aqui, é pouquinho, mas pelo menos a gente não vai de mãos vazias. E Saul então concorda. Então vamos lá. Chegaram lá, perguntaram, tinha umas mulheres ali num poço, perto do poço, perto da cidade. Olha, a gente está atrás do profeta, não sei o que. Elas, não, tá lá ele tem um sacrifício, tá ele indo lá, ó, tá entrando na cidade. E eles foram então. E aí Samuel convida Saul para o banquete. E ele coloca Saul numa posição privilegiada, ele coloca na cabeceira da mesa, ele manda preparar o melhor pedaço de carne para Saul. Inclusive, esse pedaço de carne era o pedaço que só os sacerdotes podiam comer. Mas por que Saul poderia comer se era sagrado, era só para o sacerdote? Porque Saul seria ungido rei. E como ele estava ungido, ele era ungido do Senhor, ele tinha direito de pegar esse pedaço de carne que era reservado para os sacerdotes. Ou seja, ele é tratado com honra diante de todas as pessoas. Ele é ungido, não naquele dia. Ele vai ser ungido no dia seguinte. No dia seguinte, Samuel unge Saul e Saul fica preocupado. Como assim? É verdade isso? Não é verdade? Como é que é? Então, Samuel diz: não, você está sendo ungido como príncipe de Deus. Não se falava rei, mas se falava príncipe de Deus. E para ter certeza disso, para que você tenha certeza de que é Deus que está fazendo isso, ele vai te dar três sinais que vão acontecer um atrás do outro. E de fato aconteceram um atrás do outro. Eles estavam aqui na cidade de Ramá, foi onde aconteceu o sacrifício, foi onde aconteceu o banquete, foi onde Saul encontrou Samuel. Samuel ia sempre em Ramá. Então, na saída de Ramá, Samuel disse: olha, já na saída você vai encontrar dois homens. E esses dois homens vão te tranquilizar porque as jumentas do teu pai foram encontradas. Então, foi encontrado a jumenta do teu pai. Maravilha. Então, primeiro sinal aconteceu. Quando ele estava indo, ele tinha que pegar uma estrada de Ramá até Betel. Então, era uma estrada que seguia aqui, cruzava aqui e chegava até Betel. Quando ele estava na estrada de Betel, diz o profeta: olha, quando você estiver na estrada de Betel, perto do carvalho de Tabor, você vai encontrar alguns profetas e eles vão te oferecer 2 pães. Esses pães são santificados. Pode pegar. E claro que ele podia pegar, porque ele já estava ungido, portanto ele tinha direito a. E aconteceu isso, ele encontrou as pessoas e eles deram os 2 pães. Né? Então, mais um sinal que foi seguido. Um pouquinho antes de chegar na cidade dele, em Gibeá, ele encontra, o profeta diz para ele: você vai encontrar um grupo de profetas. E ali Deus vai te ungir, vai te revestir. Em Gibeá Elohim, ou seja, na entrada de Gibeá, ele encontra um grupo de profetas e ali os profetas profetizando, todos naquela circunstância de profecia, e Saul é tomado do Espírito de Deus e ele começa a profetizar com os profetas. Olha que coisa interessante. E Samuel explicou isso para ele.
O Espírito do Senhor vai se apoderar de você. Então o Espírito de Deus se apodera de Saul. Por que que ele está se apoderando? Por que que ele vai profetizar junto? Porque ele diz, você vai ser transformado em outro homem. E profetizarás com eles e serás transformado em outro homem. Isso significa que o Espírito de Deus se apodera de Saul e neste momento, quando ele é transformado, ele está sendo revestido do poder do Espírito. Ele está recebendo agora de Deus o revestimento. Ele já tinha sido ungido, agora ele recebe o revestimento para poder fazer o que ele tinha que fazer, o ministério dele, que era o reinado. E ele fala o seguinte, porque Deus é contigo. Então, ele confirma que Deus está com Saul e que Saul é príncipe de Deus. Ou seja, Saul foi eleito como o que o povo chamava de rei, ou que Deus chama de príncipe de Deus. Saul, então, agora reúne, ele tem que dar uma resposta para o povo, né? Ele já fez tudo isso. Ele reúne todo o povo em Mispa. Este lugar aqui é um lugar bastante conhecido na época e era um lugar bem amplo onde o povo todo podia se reunir. Então todos os representantes das tribos estavam ali para saber a resposta de Deus, para saber o que Deus tinha dito para Samuel. E aí eles fazem uma coisa que eles faziam naquela época, quando se decidia alguma coisa, eles lançavam sortes. Nós não temos ideia de como isto era feito. Nós não fazemos ideia de como era esse lançamento de sortes. O que acontece é que as sortes foram lançadas, a tribo de Benjamim foi indicada. Uma vez a tribo de Benjamim foi indicada, as famílias, né, passaram por um sorteio, a família de Saul foi indicado e Saul foi indicado. E Saul, então, aqui em Mispa, é agora apresentado para as tribos, para o povo de Israel, como o rei que Deus havia escolhido. Algumas pessoas não aceitaram Saul. Elas não queriam Saul, elas não achavam que Saul fosse o escolhido. Muito bem, cada um para o seu lado, porque naquela época não tinha palácio, não tinha um reinado específico, cada um para sua casa, inclusive Saul para sua casa. E aí, nesse tempo, Naás, um amonita, da tribo, da nação de Amon, ele vai e sitia Jabes-Gileade, essa cidade aqui de Jabes-Gileade, depois do rio Jordão. E ele começa a mutilar os homens, ele quer dominar tudo ali e ele começa a furar os olhos dos homens para que os homens não possam mais guerrear. Então ele não matava, ele mutilava para que eles não pudessem ser mais guerreiros. E ele está sitiado, Jabes-Gileade está sitiada e ele manda uma mensagem para o povo, venham me socorrer, para as outras tribos irem socorrer. E Saul está no campo, está com a junta de bois, arando a terra, e ele escuta aquela choradeira, aquela comoção popular, e ele quer saber o que está acontecendo, e eles contam para Saul, olha, Naás está fazendo assim, 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 ok? Ele pega a junta de boi, mata os bois, corta os bois em pedaços e manda um pedaço para cada tribo e diz assim, isso aqui vai acontecer com vocês se vocês não vierem ajudar. Todo mundo correu, porque era o rei que estava falando, porque era uma tribo que estava sendo acossada pelo inimigo. Ele se reúne numa cidade bem de frente a Jabes-Gileade, chamada Bezeque. Não tem aqui a localização exata, mas era nessa posição, a posição bem de frente a Jabes-Gileade, só que de um lado do rio, e Jabes-Gileade do outro lado do rio. E ali ele entra com tudo sobre o exército amonita e ele vence os amonitas, liberando então Jabes-Gileade. Jabes-Gileade fica com uma dívida bastante grande para com Saul e ele vai pagar. No final da vida de Saul, eles devolvem este auxílio para Saul. A gente vai ver num vídeo próximo.
Samuel, então, marca mais uma assembleia. Veja, ele já tinha ungido Saul, ele já tinha apresentado Saul, e agora ele marca mais uma assembleia, porque neste momento ele vai transferir o poder para Saul. Então ele marca uma assembleia em Gilgal. Gilgal era também uma região bem ampla, onde o povo poderia estar sem maiores problemas. Ele então faz um relatório da vida dele, porque ele está se retirando da vida da vida pública, né? Ele não é mais juiz, ele não é mais governante, ele só é profeta agora. Então, agora em diante, ele só fica com o ministério de profeta, e ele vai entregar todo o poder para Saul. Eles renovam uma renovação do reino, uma renovação da aclamação de Saul como rei. Ele transfere esses poderes para Saul e sai de cena. Óbvio que nós vamos ver Samuel continua sendo profeta, continua sendo consultado, porque ele tem a palavra de Deus. E neste meio tempo vem uma enorme tempestade. O povo fica todo assustado, porque Deus está ali. Deus está neste negócio de transferência. E Samuel aproveita esse terror do povo para instar ao povo, para dizer ao povo que se mantenha fiel a Deus, porque Deus não desistiu deles, apesar de que eles escolheram um rei para si, Deus não iria deixá-los. Né? E ele assegura ao povo o seguinte: se temerdes ao Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Senhor vosso Deus, bem será. Ou seja, tudo irá bem. O Senhor não desamparará o seu povo, continua Samuel, por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Amado, o Senhor não desampara o seu povo. Isto vale para nós agora. Valeu para eles lá, mas vale para nós agora, porque é uma promessa eterna de Deus para o seu povo. Por quê? Por causa do grande nome de Deus. Porque aprove ao Senhor, por amor, por graça, fazer-nos o seu povo. Amém, querido? Bons estudos.